Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um aulão de programação de uma carteira cripto. Eu vou te ensinar como você pode criar do zero, passo a passo, o seu próprio software de carteira. Então, se é isso que você queria aprender a fazer, ou sempre teve curiosidade de entender como as carteiras funcionam, esse aulão aqui você vai gostar. Qual que vai ser a ideia agora? A gente vai codificar, né, esse protótipo de carteira, certo? Vou mostrar uma das possíveis abordagens. A gente vai implementar as principais funcionalidades que eu citei para vocês. A gente vai implementar ali criação de conta, recuperação de conta, saldo, transferência de fundos, certo? São as principais operações e com base nisso você pode criar, daí o seu limite do que você pode criar na sequência. Ponto importante, tá? Vocês podem criar, como eu mencionei, a carteira de vocês em qualquer ambiente. Luiz, eu quero criar uma carteira web, que nem a da MetaMask. Dá para fazer. Eu quero criar uma mobile, que nem a da Binance que fica no telefone. Dá para fazer. Eu quero criar uma desktop. Dá para fazer. Tá? Eu vou criar com vocês aqui, pensando em simplicidade, em produtividade, eu vou criar em console, ok? Então a versão desktop, sem interface gráfica, que a gente vai controlar tudo por linha de comando. Então a gente vai botar código, 1 vai ser para criar carteira, 3 para ver saldo, a gente vai ter os códigos, vai digitando o código, dando enter e vai interagindo com a carteira. Mas o funcionamento dela vai ser o mesmo se vocês depois vierem a criar uma interface gráfica para ela, seja web ou não, ou desktop, enfim, certo? Vai ser o mesmo, mas só realmente para a gente não perder tempo aqui criando, né, interface, mexendo em botãozinho, coisinha assim. A gente vai fazer tudo realmente no código e vai fazer tudo funcionar via console, tá? Mas ela vai ser interativa, ela vai ser utilizável e principalmente ela vai ser funcional, tá? Apesar de ser um protótipo, ela vai realmente funcionar e vocês vão ver ela funcionando aqui na prática comigo, interagindo com outras carteiras de mercado reais. Beleza? Show de bola. Tudo dentro do padrão da Ethereum e da EVM. Tá bom? Que a gente está falando aí de mais de 80% das blockchains do mercado. O primeiro passo, tá? Eu vou utilizar com vocês JavaScript, que é a linguagem de programação aí que eu trabalho profissionalmente desde 2016. Tá? Minha principal linguagem de programação hoje. Quem não tem... Tá? O Node.js instalado na máquina, você vai precisar do Node.js. Eu vou deixar na descrição aqui da live o link para vocês baixar e instalar o Node. Na verdade, o link de um vídeo ensinando a baixar e instalar o Node, caso você precise de ajuda, ok? É gratuito. E eu recomendo também que vocês baixem e instalem o Visual Studio Code, que é essa ferramenta que eu abri aqui, que no mesmo vídeo que eu vou deixar na descrição, ensina a instalar os dois, ok? Então, tudo gratuito. Ferramentas open source, coloca na sua máquina, funciona em qualquer sistema operacional e tem uma curva de aprendizagem aí bem baixa. Então você vai ver que é bem simples, mesmo que você não programe JavaScript, você vai olhar o programando aqui, você vai ver como é simples se você já programa em outras linguagens de programação. Antes da gente codificar a carteira em si, eu vou mostrar brevemente para vocês como que funciona a codificação de uma console application, que é o que a gente vai fazer aqui. Tá? Como é que é a interação, né? Como é que a gente pede uma informação para o usuário digita, a gente captura, toma ação a partir disso. Abriu o terminal, tá? Vocês podem abrir o terminal do VS Code, aqui em terminal, new terminal. Abriu o terminal, eu vou ir para o meu desktop, certo? Só porque a gente tem que criar uma pasta projeto, tá? Você pode criar onde você quiser. Eu vou criar a minha desktop e eu vou chamar aqui de wallet, tá? Seria um software de carteira, então eu vou chamar de wallet a minha pasta. Vou entrar nessa pasta wallet e dentro dela, para inicializar um projeto Node.js, a gente utiliza o comando npm init -y. Então isso aqui inicializa um projeto Node para a gente, beleza? E agora eu posso vir aqui em Open, Desktop, Wallet, abrir. Vai ter só um package.json, que é o arquivo de configuração do projeto. Você vai criar um arquivo index.js, que é geralmente o nome que a gente dá para o arquivo central, né, o arquivo de inicialização da aplicação. Aqui dentro você coloca todo o código da sua aplicação console. Tá? As aplicações console costumam ter um arquivo central com o código de interação e depois outros arquivos periféricos com códigos de negócio, vamos chamar assim, ou códigos de integração com outros sistemas. Então eu quero criar uma aplicação console, uma aplicação que interage com o usuário através de um terminal de linha de comando. Então a gente não vai usar mouse, vai usar só teclado, né? E basicamente a interação vai ser sempre: eu envio uma informação para o usuário no terminal, ele interage digitando alguma coisa, quando ele dá enter, eu tenho que capturar essa informação e a partir do que ele digitou, eu tenho que tomar uma decisão, uma nova ação. Perfeito? Então,
Para escrever para o usuário no terminal, acredito que todo mundo que já mexeu com JavaScript conheça o console log, certo? Ele vai me imprimir, só que ele vai fazer o quê? Ele vai encerrar a aplicação, perfeito? Eu não consigo com o console log ter uma interação com o usuário, certo? O console log ele acaba sendo somente uma via de mão única, somente para eu enviar para o usuário uma informação. Eu não tenho um retorno. Para isso, a gente utiliza um pacote nativo do Node.js chamado readline, que eu vou carregar aqui com vocês no topo. Tá? Como ele é nativo, eu não preciso instalar ele, eu só uso. Então eu dou um const readline, recebe um require de readline. Readline em inglês, né? Ler linha. E é isso que ele faz, ele lê uma linha. Com esse pacote readline, ele é um pacote genérico para ler strings de dados, fluxos de dados. Como eu quero que ele leia o fluxo de dados do terminal e que também ele escreva no terminal, a gente tem que configurar ele para isso. Então eu vou declarar aqui um const rl, certo? E aí eu vou usar um readline.createInterface. A gente inicializa ele com o objeto de configuração e são duas configurações que a gente precisa passar para ele, ok? Primeira configuração, input. O que é o input, né? Qual é a string de dados de onde vão vir as informações que eu vou ler? A gente vai usar process.stdin. Process é o objeto do processo que está rodando a minha aplicação. stdin é standard input, ou entrada padrão. Qual que é a entrada padrão de uma aplicação console? É o teclado, perfeito? Então eu estou dizendo aqui, a entrada de dados vai vir pelo teclado. Agora eu tenho que configurar a saída de dados. A saída de dados a gente vai configurar com process.stdout. Novamente, process é o processo que está rodando a aplicação. stdout é standard output, ou saída padrão. Qual é a saída padrão de um terminal? É essa telinha aqui que aparece os textos, correto? Então eu estou dizendo aqui que eu vou ler o que o usuário digitar no teclado e eu vou exibir informações para ele na tela do terminal. É isso que eu configurei aqui. Com isso configurado, a gente começa a poder, de fato, interagir com o usuário através do console. Como é que a gente faz isso? Com esse nosso objeto RL, função question, ou pergunta em inglês, né? Então, a função question, ela espera que você passe uma pergunta, né, entre aspas, né, uma string, você prefere A ou B. E a segunda informação, o segundo parâmetro da função é um callback. Um callback é uma função que vai ser disparada quando o usuário, né, no caso aqui dessa question, quando o usuário der um enter. Ele terminou de escrever a resposta dele, deu um enter, vai disparar esse callback que a gente vai configurar aqui. Tá? Então ele é uma função que recebe uma resposta para o parâmetro, uma answer, que é o que o usuário digitou, certo? Uma string que ele digitou. E aí aqui dentro dessa função eu consigo fazer o que eu quiser, né, após o usuário pressionar Enter no teclado. Então eu vou botar aqui no primeiro momento, sua resposta foi, eu vou mandar essa answer de volta, ok? Então o que vai acontecer agora? Quando eu der um node index, ó, prefere A ou B, e o programa não encerrou, o programa ficou pendurado ali. Ele vai ficar pendurado até eu digitar alguma coisa e der um enter. Enquanto eu não der um enter, ele vai ficar esperando. Quando eu der um enter, ele vai capturar essa informação que eu digitei, no caso aqui a letra A, vai jogar naquela variável answer, e aí ele vai executar essa função aqui. Então, ó, dei um enter, sua resposta foi A. Perfeito? Aqui, por exemplo, eu poderia testar, né? Eu não preciso só pegar a resposta e receber ela e pronto, né? Eu posso fazer um teste, certo? Se a resposta do usuário foi A, eu posso fazer alguma coisa, né? Se a resposta dele foi B, eu posso fazer outra coisa. Se a resposta dele não foi nem A nem B, eu posso xingar ele, né? Pedir que ele digite novamente. Então você pode colocar aqui qualquer lógica que você quiser, certo? Posso fazer uma segunda pergunta, né? Posso mandar aqui um rl.question novamente, fazer uma segunda, terceira, quarta pergunta para ele. Beleza, então agora a gente vai, usando isso aqui que a gente viu, a gente vai prototipar uma carteira cripto utilizando, né, terminal.
Ela vai ser via terminal. O usuário, quando quisesse interagir com ela, ia subir o terminal, ia interagir, depois fechar o terminal. Tá tudo guardadinho ali na máquina dele, né, a carteira dele, etc. Não precisa se preocupar com softwares de terceiros. Ou você pode usar esse conhecimento, claro, para criar depois um software profissional de carteira para outra plataforma. Então vamos codificar as nossas operações elementares, tá? Eu vou começar aqui com vocês criando um menuzinho básico que vai listar já pra gente as nossas opções, certo? Pra gente começar a interação, depois a gente vai implementar uma a uma as opções. Então eu vou criar uma function menu. Por que uma function? Porque a gente vai precisar chamar o menu várias vezes. Conforme a gente for avançando, você vai entender o porquê disso, né? Mas de tempos em tempos a gente vai ter que jogar o usuário de volta pro menu. Então a gente tem que chamar a função menu, que imprime o menu completo e pergunta qual opção que o usuário quer. Então eu vou começar aqui o menu fazendo um console clear. Serve para limpar a tela do console. Aí eu vou imprimir a opção 1. Qual vai ser a primeira funcionalidade que a gente vai fazer? Né? Uma create wallet, né? Criar carteira. Depois eu vou exibir para o usuário uma opção 2. Qual vai ser a segunda opção? Recover wallet, para ele poder recuperar uma carteira já existente. Depois, uma opção 3. Vai ser a funcionalidade de balance, né? De saldo, para o usuário ver o saldo dele. Funcionalidade 4. Vai ser de enviar fundos, uma transferência, certo? E por último, vou colocar aqui uma quinta opção, mas vocês poderiam ter aí quantas opções vocês quiserem, mas só dando um outro exemplo que poderia ser útil, uma search transaction, tá? Uma opção aí para o usuário conseguir pesquisar, né, por uma transação para ele ver se a transação já acabou, já deu certo, etc, esse tipo de coisa, tá bom? Então essas vão ser as opções que o usuário vai ter. Então ele vai digitar 1, 2, 3, 4 ou 5. E para poder pegar essa informação que ele digitar, a gente vai utilizar aqui o nosso amigo readline. Né? Então você vai perguntar para o usuário, né, choose your option, né? Escolha a sua opção. Sempre dê um espacinho aqui para a resposta dele não ficar grudada, certo? E aí a resposta dele vai ser a opção que ele escolheu. Você pode ter um switch em cima da resposta. E aí, se ele selecionou 1, você vai fazer o quê? A opção 1, que a gente vai ter que programar. Se ele selecionou 2, vai fazer a opção 2. 3, opção 3. Deixa tudo vazio por enquanto, né? 4, 5. E o default, caso ele digite qualquer outra coisa que não seja 1 a 5, a gente vai reclamar que ele digitou uma opção errada. Vou botar aqui o wrong option, né, opção errada, e vamos imprimir o menu de novo, certo? Vamos imprimir o menu de novo. Daí ele vai imprimir tudo, vai limpar o console, vai imprimir o menu de novo, ele vai ter que digitar de novo. A gente vai trancar ele ali até ele escolher uma opção correta, ok? Beleza. Para a gente conseguir ver essa mensagem, wrong option e tal, é legal a gente ter sempre uma pausa entre as limpezas de tela. Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar por fora de tudo um set timeout, certo? De 1 segundo. A gente vai colocar todo esse conteúdo dentro do set timeout, porque assim eu sempre vou ter uma pausa de 1 segundo antes de exibir o menu de novo. Isso é bom para o usuário conseguir entender o que está acontecendo na tela, não acontecer tudo muito rápido. Dica de quem já fez muita aplicação console. Então aqui eu tenho, né, o código do menu, vamos chamar a função de menu aqui embaixo. Agora é hora de testar. Node index. Olha que bacana. Ele me exibe as opções do menu. Escolhi a opção. Vou botar uma opção errada, tá? 56. Uma opção errada. Ele me exibe o menu de novo. Vai dizer que não parece que ele manteve a tela. Na verdade, ele não manteve a tela. Ele limpou e reescreveu tudo de novo. Só que como é rápido esse tipo de operação, né, parece que ele só deu uma mensagem e está esperando de novo a opção. A gente tem uma experiência aí bem bacana e, claro, a gente pode enfeitar mais terminal, mudar a cor, fazer um monte de coisa no terminal, mas isso aqui é o básico. E aí, claro, eu vou pegar com uma opção qualquer que funciona, né? Ele pega e não faz nada, né? Porque a gente não programou nada para ser feito ainda, tá? Mas já fizemos aí um esqueleto de como que vai funcionar a nossa interação com o usuário, beleza? Agora falando da comunicação de fato com a blockchain. A primeira funcionalidade vai ser a mais lenta da gente fazer,
porque é que a gente vai aprender vários conceitos, e depois a gente começa a ganhar velocidade e vai desenvolvendo mais rápido as demais. O que a gente precisa? Se eu vou me comunicar com a blockchain, eu preciso ter o endereço de um nó da blockchain. Essa é a primeira informação que eu preciso. Certo? Por quê? Ou eu rodo um nó na minha máquina, também, seria uma possibilidade, né? Se você quiser ficar completamente ilhado, vamos dizer assim, né? Sem interagir com software de terceiro, com servidor de terceiro, nada, você poderia ter o seu software de carteira e ter o seu full node na sua máquina, certo? Mas se você não vai ter um full node na sua máquina, você tem duas opções. Ou você pega um nó público, que existem alguns por aí, ou você contrata, né, pagando um nó num data center. Né? Tem vários provedores de blockchain em nuvem, certo? Eu vou pegar um nó público, por questões óbvias, que eu estou só desenvolvendo, né, só estudando, não quero ter nenhum tipo de gasto, certo? Inclusive tem até provedores de nó em nuvem que fornecem planos gratuitos também, tá? Como a Infura, a QuickNode, mas eu não quero entrar nesses detalhes hoje, então eu vou pegar um nó público. Se você botar no Google MetaMask Binance, você vai encontrar o tutorial de como é que você conecta a MetaMask na rede da Binance. A rede da Binance, a blockchain da Binance, ela é bem amigável para desenvolvedores, tá? Ela tem ferramentas para ajudar desenvolvedores, tem nó público que você pode estar utilizando, etc. E aqui nesse tutorial aqui da Binance, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você encontra este endereço aqui, ó. Deixa eu achar o endereço. Aqui, ó. BNB Chain Testnet, tá? Eu vou fazer tudo no ambiente teste. Vai funcionar do mesmo jeito em produção. Só não quero ficar expondo dados de produção nem nada aqui para vocês, então vou fazer tudo em ambiente teste. Então este aqui é o endereço do nó público que a Binance disponibiliza para a gente fazer os nossos testes. Então você vai copiar este endereço e eu vou guardar esse endereço num arquivo .env, que é um arquivo de configurações da minha aplicação. Eu vou chamar essa nossa configuração aqui de blockchain node, ok? Ó, blockchain underline node, botar esse endereço aqui. E uma outra configuração que é bacana a gente ter também é symbol. O que é symbol? É o símbolo da moeda que eu vou utilizar nessa minha carteira, tá? Eu não vou fazer uma carteira multimoedas com vocês, que extrapola aqui o tempo que a gente tem juntos e até a proposta, vai ser sempre em cima da moeda nativa da rede, ok? Então, no caso dessa rede aqui, a moeda nativa é o BNB, ok? A rede da Binance, a moeda da Binance é o BNB. Então, isso aqui vai nos ajudar aí em algumas coisas para o usuário, tá? Então, definir essas duas configurações. Para a gente poder carregar essas configurações, a gente precisa instalar na nossa aplicação, tá? Derrubar ela com Ctrl C e roda o comando npm install .env. Esse comando aqui é para instalar o pacote de carregamento de configurações. E aí o comando de carregamento de fato, você vai lá no index.js, bem no topo, faz um require de .env e chama a função config, que aí ela vai ler o seu .env e vai carregar essas informações para a memória da aplicação. Beleza? E aí, inclusive, aqui na opção send, ó, deixa eu carregar primeiro a variável antes aqui, ó. Const symbol recebe process.env.symbol, é assim que você pega as variáveis do seu .env. E aí essa symbol aqui eu posso utilizar no send. Vai ficar melhor para o usuário. Quando eu executar, olha que bacana, ó, send BNB. Fica bem óbvio para ele o que ele vai enviar. Ele não vai enviar outras moedas, ele vai enviar BNB. Okay? Vai ser tudo em cima de BNB. Por isso que eu coloquei essa configuração lá. Então, vimos aqui como é que a gente lista a questão do menu e começamos a fazer as configurações. Bom, tenho aqui a informação do nó da blockchain. Agora eu tenho que entender como é que eu me conecto neste nó. Porque eu vou precisar dessa conexão efetuada com o nó para todas as operações que a minha carteira vai fazer. A carteira ela nada mais é do que um cliente da blockchain. Ela precisa estar conectada frequentemente ao server. Perfeito? Para fazer esta conexão, eu poderia implementar na mão, tá, chamadas usando o protocolo de JSON RPC, que é o protocolo que as blockchains utilizam, mas isso não seria nada prático. No mundo JavaScript, a gente tem bibliotecas prontas que facilitam a nossa vida quando a gente quer fazer integrações com a blockchain em qualquer tipo de aplicação, incluindo aplicações de carteira. Então eu vou instalar com vocês aqui, derrubei essa aplicação com Ctrl C, comando npm install, eu vou instalar a biblioteca ithers. Tá? A ithers.js, o comando é só ithers, tá? Mas ela se chama ithers.js, ela é uma das bibliotecas mais populares atualmente para interação com blockchains que seguem o padrão Ethereum,
né, o padrão EVM, que a gente chama. Tá? Então a gente está falando aí de 80% das blockchains do mercado. Ethereum, a blockchain da Binance, que é a BSC, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, enfim, uma cacetada aí, né? A gente tá falando de 80% das blockchains do mercado seguem este padrão, então essa carteira vai ser compatível com todas essas redes que eu citei e muitas outras. Então vamos instalar aqui o pacote. E uma vez com esse pacote instalado, eu posso utilizar de objetos e funções JavaScript para fazer a comunicação com a blockchain, uma vez que eu estabeleça a conexão utilizando esta URL aqui. Para a gente não misturar código de command line, né, de terminal, com o código de interação com a blockchain, eu vou separar tudo que for integração com a blockchain num segundo arquivo, que eu vou chamar de Wallet Service. Certo? Essa é uma boa parte de programação, né, a gente separar responsabilidades. O index tem a responsabilidade de dar o start na aplicação e fazer aquela interação ali de terminal. O Wallet Service vai ter a responsabilidade de comunicação com a blockchain, tanto para leitura quanto para escrita e assim por diante. Ok? Inclusive, isso vai permitir que vocês utilizem esse Wallet Service em outras aplicações que vocês tiverem. Ah, quero criar uma carteira para mobile, você vai poder utilizar esse cara aqui. Quero criar uma carteira para web, vai poder utilizar esse cara aqui. Você vai ter que criar a interface. Aqui no meu caso, a interface gráfica é esse index.js aqui. Beleza? Então vamos começar o nosso Wallet Service carregando o nosso objeto ithers da biblioteca ithers que a gente instalou recentemente. Perfeito? E com este objeto ithers, eu posso, né, fazer uma conexão com a blockchain. O nó de blockchain, né, o servidor, vamos chamar assim, ele está atuando para a gente como sendo o nosso provedor de informações, de serviços de blockchain. Então, eu vou declarar aqui o meu objeto de conexão com a blockchain, eu vou chamar como provider. Vou chamar ele de provider. E vou inicializar ele como um novo ithers.jsonRPC provider. Lembra que eu mencionei que o protocolo de comunicação com a blockchain é JSON-RPC? Então, este objeto JSON-RPC provider que eu estou criando aqui, ele vai fazer essa magia de transformar os nossos comandos JavaScript para comandos JSON-RPC e enviar para o servidor que eu passar para ele aqui por parâmetro. Então vamos colocar aqui blockchain... Como é que é? URL? Blockchain Node. Blockchain Node. Ele vai se conectar nesse cara aqui e, através desse objeto provider, eu vou poder enviar comandos para esse blockchain node. Eu também vou declarar uma variável aqui dentro, que eu vou chamar de myWallet. O que essa variável vai fazer? Ela vai servir para, uma vez que a gente cria nossa carteira ou recupere nossa carteira, a gente guarde as chaves dela neste objeto aqui. Tá? Não vai estar salvo em nenhum lugar no disco, você pode salvar se você quiser. Se você for fazer isso, faça-o de maneira criptografada, ok? Que é como geralmente as carteiras profissionais fazem. Né? Mas, no nosso caso, vai ficar só em memória mesmo, beleza? Não vai ter nada salvo no disco. Toda vez que eu subir a aplicação, eu vou ter que criar ou recuperar uma carteira do completo zero, tá? Não é nada muito prático, mas eu não quero entrar em bancos de dados, não quero entrar em aspectos de criptografia, né, persistência e por aí vai. Então vai ser simples assim. Beleza? Então qual é a primeira funcionalidade que eu quero criar com vocês aqui? Se a gente olhar o nosso menu, a primeira funcionalidade é criação de carteira, Create Wallet. Então eu vou criar uma função Create Wallet e vou exportar essa função. Como eu quero usar fora desse arquivo, eu preciso exportar ela, correto? Então vou exportar ela aqui para ela poder ser usada no outro arquivo lá. Tá? Então o que eu recomendo que vocês comecem, coloquem algum testezinho básico como esse aqui, né, um console log, aí vão lá no index.js, quando o usuário escolher 1, vocês vão chamar, vamos importar lá em cima primeiro, vou dar aqui, ó, const wallet service, recebe um require, como o módulo é meu, eu tenho que botar ponto, barra, porque está na mesma pasta, wallet service. E aí com este objeto wallet service, eu posso chamar as funções dele. Create wallet. Perfeito? Então poderia ser alguma coisa neste sentido assim, tá?
Como a gente vai querer exibir para o usuário alguma coisa na tela, pedir uma confirmação, esse tipo de coisa, não é legal a gente jogar cru desse jeito, tá? Então eu vou criar uma função local createWallet, que vai ficar aqui embaixo, só para a gente ter mais flexibilidade. E ela vai chamar createWallet do Wallet Service, mais algumas outras coisas aqui. Por enquanto vai ser só isso mesmo, tá? Eu quero só testar o fluxo, para ver se do menu ele chama o Wallet Service e volta. Então vamos rodar Node Index, escolha a sua opção, mandar criar carteira, ó, imprimiu o Create Wallet, então quer dizer que ele foi até lá. Só que ele foi e ficou trancado, né? Eu tive que derrubar ali. Então eu quero que ele vá até lá e que ele volte, certo? Que ele volte. Como é que eu faço para ele voltar para o menu? Eu vou criar uma outra função que eu vou chamar de pré-menu. A gente vai chamar essa função sempre que eu terminar uma operação. E vai ser uma função bem básica. Ela vai fazer uma pergunta, não é bem uma pergunta, é só uma instrução, que vai ser press any key to continue, né? Pressione qualquer tecla para continuar. E aí o usuário vai pressionar qualquer coisa, não me importa o que ele pressionar, né? Eu vou jogar ele de volta para o menu. Então eu vou chamar sempre esse pré-menu depois de qualquer operação que eu fizer. Perfeito? Vou chamar esse pré-menu aqui. Então vamos testar de novo. A experiência vai ficando melhor aos poucos. Ó. Opção 1, Create Wallet. Ele vai me exibir o resultado da operação. E pressione qualquer tecla para continuar. Quando eu pressionar, ele volta para o menu. Certo? Então eu consigo estar interagindo com minha carteira. Depois que eu criei a carteira, consigo usar outra opção e assim por diante. Consigo manter o funcionamento da aplicação. Show. Agora vamos implementar de fato, né? Nosso Create Wallet aqui está fake. Ele está só fazendo um console log. Vamos implementar esse cara aqui de fato. Como é que a gente implementa uma criação de carteira? Criação de carteira é mais simples do que vocês imaginam, certo? Por quê? Porque ela é matemática. Né? A criação de carteiras nada mais é do que gerar duas chaves criptográficas, né? Uma pública e uma privada, né? Matematicamente, certo? Então, como é que a gente faz isso? Eu tenho essa variável aqui, myWallet, certo? Então, eu vou guardar nessa variável myWallet uma nova chave que eu vou criar com withers.wallet.createRandom, que é para criar uma chave aleatória e eu passo para ela o provedor, né, que é a minha conexão com a blockchain. E aí ele vai retornar a minha carteira. Então, eu vou guardar uma cópia da carteira aqui, mas eu retorno também para poder exibir informações lá na tela. Então, essa única linha de código cria uma carteira para mim. Tá? Ela vai gerar para mim a chave pública, a chave privada, tudo que precisar para a carteira funcionar vai ser a partir dessa criação aqui, certo? Então, gerei, retornei, aqui fora eu posso pegar e fazer alguma coisa com esta informação, certo? Eu vou guardar aqui fora uma informação que vai ser bem útil para nós, que é o endereço público da carteira. Tá? Com isso eu vou saber se o usuário já está autenticado ou não. Se ele já tem uma carteira ou não. Eu posso colocar aqui, ó, se eu tenho uma address, então eu vou exibir aqui no topo. Ó. Você está logado como, e aí eu boto o my address. Certo? Se não, eu vou colocar que ele não está logado. Tá? You are not logged. Certo? E aí, claro, se ele não tiver logado, ele não pode fazer consulta de saldo, ele não consegue enviar fundos, esse tipo de coisa. Daí a gente vai ter validações para isso depois, certo? Mas primeiro a gente só vê aqui se ele está logado ou não e exibe para ele, até para ele saber qual carteira que ele está no momento utilizando a aplicação, né? Porque ele pode ter mais de uma carteira. Então, agora, eu tenho aqui a minha carteira, certo? Tá aqui, ó, My Wallet. Eu consigo pegar o endereço da carteira e guardar no My Address. Então, como é que eu pego o endereço da carteira? MyWallet. Olha as opções que eu tenho. Eu tenho o address, que é o endereço da carteira. Eu tenho o mnemonic, que é a frase com as 12 palavras, né? Eu tenho também a private key, que é a chave privada. Então, esse objeto aqui, ele tem tudo que eu preciso para interagir com a blockchain. O que eu quero no primeiro momento é só o address mesmo, né? Que é o endereço público ali para exibir na tela.
E aí eu vou jogar para o usuário a informação your new wallet. E vou jogar para ele a informação do endereço dele, para ele saber a carteira que ele acabou de criar. E aí depois, pre-menu. Beleza? Com isso a gente implementou toda a primeira funcionalidade. É só a gente testar. Eu vou configurar aqui no package.json o script de start. Certo? Para a gente poder subir com o npm start. Então configurei aqui. Agora para a gente subir é só rodar um npm start. Ó, não estou logado, ou seja, não tenho uma carteira. Via de regra, não posso utilizar as opções 3 e 4 aqui, por exemplo, certo? Então, vamos escolher a opção 1 para criar uma carteira. Ó, criou uma carteira para mim, tá aqui o endereço dela, certo? Internamente, ele também armazenou a chave privada, né? Tá no objeto interno dele. Via de regra, vocês não vão ficar exibindo a chave privada na tela, né? Pode até ter uma opção para exibir e tal, mas geralmente pede uma senha, alguma coisa assim. E pressione qualquer tecla para continuar. Se eu der um Enter agora, ele vai exibir o menu, só que reparem que ele exibiu o menu logado agora. Ó. Agora eu estou autenticado com essa carteira aqui. A partir de agora eu poderia utilizar as opções 3 e 4, por exemplo. Certo? Beleza? Claro que vocês podem já ter a carteira de vocês, seja porque vocês já utilizaram este software antes, seja porque vocês têm carteiras criadas em outros lugares. E aí vem a necessidade da gente implementar a opção 2, que é para recuperar uma carteira. Existem duas maneiras de a gente recuperar a carteira. Tá? Uma é você tendo a chave privada original da carteira, e a segunda maneira é você tendo a frase mnemônica, que são aquelas 12 ou 24 palavras, né, que serve para recuperar a carteira. Se você não tiver nenhuma dessas duas informações, já era a sua carteira, tá? Você perdeu sua carteira, não tem como recuperar, ninguém vai conseguir ajudar vocês. Porque é criptograficamente daí impossível, certo? Pelo menos para os padrões de computação atuais, a criptografia que a gente conhece, etc. Agora, se você tiver alguma dessas duas opções, você vai conseguir recuperar através do método que a gente vai implementar aqui. Inclusive, você pode recuperar qualquer carteira, tá, que vocês tenham criado para o padrão Ethereum, padrão EVM. Tá, criei uma MetaMask, consigo recuperar aqui no meu software? Consegue. Criei uma Trust Wallet, consigo recuperar aqui? Consegue. E a carteira que você criar aqui, você consegue recuperar lá na MetaMask também. Porque todas seguem o mesmo padrão. Beleza? Só é importante, claro, estar configurado para a mesma rede. Aqui eu estou na rede BSC Testnet, ok? Se você recuperar em outra rede, não vai ter os seus fundos, né? Para que a gente possa recuperar uma carteira que a gente cria aqui, eu vou precisar exibir a chave privada, tá? Essa não é uma recomendação, isso é péssimo do ponto de vista de segurança, mas eu vou jogar na tela pra gente a chave privada, pra gente conseguir brincar aqui e testar nosso software mais facilmente, tá? Então, quando ele enviar pra gente aqui a informação da carteira que foi criada, eu vou jogar também a private key, tá? A PK. Ela é a mywallet.privatekey, ok? Porque se a gente não tiver a chave privada aqui, eu não vou conseguir recuperar a carteira, né? Bom, então vamos implementar a funcionalidade de recuperação de carteira. Nós vamos voltar para o Wallet Service, lembrando que a gente coloca tudo que é integrado à blockchain no Wallet Service. E vamos criar lá uma nova função. Vai ser a Recover Wallet. Na Recover Wallet, eu vou esperar um parâmetro, que é uma PK, não uma Private Key, or mnemonic, né, que é as 12 palavras aquela. Tá? E aí, eu vou guardar no nosso objeto MyWallet, né, a recuperação da carteira. Como são duas opções, eu vou verificar se o meu PK or mnemonic, se ele tem espaços. Por quê? A frase mnemônica são 12 palavras separadas por espaço, certo? Então, se ele tiver espaços, é a frase mnemônica. Então, se der aqui diferente de -1, meu index off por espaço, eu tenho uma frase mnemônica. Neste caso, a recuperação, como é que a gente faz por frase? É ithers.wallet.fromPhrase. Você passa a frase mnemônica e o provider e você vai recuperar sua carteira. Agora, se não tem espaço, vai cair aqui no meu else do ternário, né? Aí é uma chave privada. Para recuperar a partir de chave privada, você vai fazer um new ithers.wallet, passando a chave privada e o provider. Perfeito? E aí você retorna a carteira.
porque ela vai estar corretamente inicializada, claro, se você passou uma chave privada válida ou uma frase mnemônica válida. Se você passar dados inválidos, vai dar erro, não vai conseguir recuperar a carteira. Então, vamos exportar aqui a função e vamos utilizá-la lá no nosso index. Então, aqui eu vou criar uma função recoverWallet. Essa função vai ser chamada lá na opção 2 do menu. Perfeito? E o que ela vai fazer? Ela vai ter que pedir para o usuário digitar. Né? Primeiro eu vou fazer uma limpeza de tela aqui, tá? Console clear. Aí eu vou pedir para o usuário digitar, informar, né, a private key ou a frase mnemônica dele. Né? Então, estou fazendo em inglês aqui, porque geralmente carteira cripto a gente faz para o mundo inteiro, tá? Mas sinta-se à vontade de fazer em português. Então, qual é a sua chave privada ou frase mnemônica? Certo? Bota um espacinho. Aí eu vou ter aqui como resposta, né, a chave privada ou a frase mnemônica. Vou ter alguma coisa aqui que ele digitou, né? Vou assumir que é um dos dois. E aí eu vou poder carregar um objeto de carteira com o resultado do meu wallet service.recoverWallet, passando o parâmetro que o usuário informou. Certo? Aí, novamente, né, vou guardar no meu endereço, essa minha variável aqui, né, myAddress, que é para saber se eu estou logado ou não, se já tem uma carteira ou não. Vou guardar a informação do endereço apenas. E aí vou informar o usuário, né, o console.log, your recover, a sua carteira recuperada. Vou informar para ele o endereço da carteira recuperada. Ele vai conseguir ver se recuperou a carteira correta. E para encerrar, né, a gente faz novamente o pré-menu. Dele limpa a tela, volta para o menu, etc. Será que funcionou? Será que está funcionando? Vamos testar. Vou subir a nossa aplicação novamente, com npm start. Não estou logado. Vou criar uma carteira. Opção 1. Criei a carteira, tá? Lembrando que eu estou exibindo aqui a chave privada só para fins didáticos, ok? Então vou salvar essa chave privada para a gente poder recuperar, testar a recuperação. Ó, atenção à carteira. Ela é a 0x75 final A55. Tá? Vou derrubar a aplicação, certo? Lembrando que toda vez que eu começo a aplicação, ela começa zerada. Vou subir no npm start de novo. Só que agora, em vez de criar a carteira do zero, eu vou recuperar, ó, opção 2. Para poder recuperar, eu tenho que informar a chave privada, que a minha é essa aqui. Vou dar um Enter. Ó, a carteira recuperada foi 0x75 final A55. Então, notem que ele conseguiu recuperar a carteira que eu queria, que era a carteira que eu tinha criado na outra sessão de uso. E agora eu consigo fazer todas as interações utilizando aquela carteira que eu não criei nessa sessão, que eu criei na sessão anterior. Né? E essa mesma chave privada eu posso utilizar para recuperar a carteira lá no software da MetaMask, no software da Brave Wallet, no software da Trust, não importa, qualquer carteira compatível com o padrão EVM, eu consigo utilizar a chave privada para recuperar minha carteira em outros softwares também que sigam o mesmo padrão. Beleza? Eu até vou guardar aqui um bloco de notas essa informação para não perder entre os testes, porque senão eu vou acabar saindo da minha área de transferência, né? Eu só fiz um Ctrl+C. Eu vou guardar aqui num bloco de notas na minha máquina. Bom, voltando aqui. Já fizemos então a opção 1 e a opção 2. Vamos para a opção 3. A opção 3 é ver saldo, certo? Ver saldo vai ser a primeira opção que a gente realmente vai fazer uma consulta para a blockchain, certo? Essas outras opções que a gente fez aqui eram opções matemáticas. Elas se resolviam matematicamente e eu conseguiria chamar elas até mesmo se eu não tivesse conectado na blockchain, ok? Eu conseguiria, porque é apenas matemática ali envolvida. Agora, consultar saldo, eu preciso sim ir na blockchain pegar esse saldo. Então, vamos aqui no nosso Wallet Service, criar uma async function getBalance, onde eu vou passar o endereço, né, e ele vai trazer o saldo daquele endereço. Se você não quiser esperar nenhum parâmetro, você pode pegar o endereço a partir desse objeto MyWallet aqui, tá? Mas dessa forma, permite que no futuro você crie funcionalidades que você passa qualquer endereço e ele te diz o saldo. Também é uma possibilidade. Como é que eu pego o endereço?
Aí entra o nosso amigo provider aqui de cima. É através dele que eu vou enviar comandos para a blockchain. O comando de ver saldo é um dos comandos básicos da blockchain. Então eu vou ter aqui uma variável saldo, balance, que vai receber um await, que é uma chamada assíncrona para uma API da blockchain, provider.getBalance. Dessa forma aqui, né, eu consigo pegar o saldo deste endereço que foi passado por parâmetro. Só ponto importante, na blockchain, todos os valores financeiros, eles são salvos na menor fração da moeda, o que a gente chama de Wei. Tá? Então é um número lá com geralmente 18 dígitos, um número muito grande, certo? Para poder representar mesmo frações muito pequenas das moedas. Isso é ótimo do ponto de vista matemático, péssimo do ponto de vista de experiência do usuário. Então vou retornar nessa função o saldo em Wei, que é o que veio ali em cima, mas eu também vou retornar o saldo formatado para o usuário enxergar na tela, tá? Que a gente chama de ETH, né? Que é na escala de ETH. Tá? Não confundam isso com a moeda ETH, isso vai funcionar para qualquer moeda, ok? Então ETH na maior escala, Wei é na menor escala. Então para formatar, eu uso ithers.formatIther e passo o saldo em Wei. Então eu vou ter as duas informações, a boa para matemática e a boa para o usuário. Vamos pegar essa função aqui, vamos exportar ela no final do módulo e agora vamos utilizá-la no index. Vamos criar uma nova função que vai ser a getBalance. Começamos com o console clear, terminamos com o pré-menu e aqui no meio a gente faz a magia acontecer. Primeiro passo, se o usuário não está autenticado, se eu não tenho uma MyAddress, eu não tenho como consultar saldo, correto? Então vamos colocar aqui, console log, você não tem uma carteira ainda, ok? Então vou avisar o usuário que ele não tem a carteira e vou jogar ele de volta para o pré-menu. Se você quiser, você pode até ocultar as opções lá que são obrigatórias estar autenticado, tá? Mas aí entra nos pormenores de experiência do usuário. Agora, tenho carteira, vou consultar a minha carteira, certo? Eu vou fazer uma chamada await para o wallet service.getBalance, passando o meu endereço de carteira. Isso vai retornar dois endereços, saldos, né? Desculpem. O saldo em Wei e o saldo em ETH. Vou pegar aqui só o saldo em ETH neste momento. Então vai ser balance em ETH, certo? Aqui o await está me xingando porque essa função ela tem que ser async. E esse balance ETH eu vou jogar na tela. Eu vou colocar da seguinte maneira. Primeiro, vou colocar o symbol, para o usuário entender qual moeda que eu estou exibindo o saldo. E na sequência, o balance em ETH. Então vai aparecer ali BNB e quanto de BNB eu tenho. Perfeito? Então vou salvar aqui. E só tem um jeito de saber se está funcionando, né? Testando. Tem que botar esse getBalance lá no nosso menu. Aqui, getBalance. Agora sim. Pão de bola, vamos executar. Eu vou recuperar aqui minha carteira. Vou copiar de novo minha PK, eu guardei num bloco de notas aqui. Recuperar a carteira, guardar a chave. Recuperou. Se eu consultar agora o saldo, essa carteira aqui eu criei do zero algumas sessões atrás, né? Então ela não vai ter saldo, certo? Então vou dar um 3 balance. Ó, saldo zerado, perfeito? Luiz, que sem graça esses testes, né? Saldo zerado, né? Vamos colocar saldo nessa carteira? Vou copiar. Como é que eu coloco saldo nessa carteira, tá? Eu tô na rede teste da Binance. Eu tenho que ir no Faucet da Binance, que são sites que dão moedas de teste pra gente, com este endereço aqui. Então vou copiar esse endereço. Você vai colocar no Google. Acho que estava até aqui embaixo em algum momento. Acho que nesse post aqui também tem, tá? Mas você vai colocar no Google BNB Faucet. Aí você vai entrar no Faucet da BNB Chain, que é a blockchain que a gente está utilizando aqui no desenvolvimento. Se você estiver utilizando outra blockchain, você vai ter que procurar um Faucet da sua blockchain. Você vai colocar o endereço da sua carteira e pedir BNB. Então reparem que eu estou num software completamente alheio ao meu programa e informei a carteira que a gente criou no meu programa. Vamos ver se ele vai conseguir transferir dinheiro para mim. Bom, tá demorando demais, eu vou transferir de uma outra carteira que eu tenho, ok? Eu tenho uma carteira aqui, também apontada para a testnet da Binance, com bastante fundos. Vou transferir um pouco para aquela carteira lá.
Então, vou fazer aqui um send, vou colar o endereço da carteira e eu vou transferir 0.01 BNB, ok? Bem pouquinho, porque a gente só vai precisar para os testes mesmo, né? Vamos avançar. Ó, confirmar. Falhou. Se eu for ver o saldo aqui, deixa eu testar o saldo de qualquer forma. Ah, mas ele recebeu, ó. Alguma das minhas tentativas ali deu certo, ó, porque o meu saldo agora tá 0.01. Certo? Então notem aqui que funcionou. Agora, por que a MetaMask disse que falhou? Boa pergunta. Eu fiz uma tentativa que deu falha, eu mandei retentar a tentativa, que é a que eu acho que funcionou, que foi quando atualizou o saldo aqui. E depois eu tentei fazer uma terceira vez e deu erro de novo. Pode ser alguma coisa no nó público, tá? Como a gente está utilizando um nó público, ele é um nó de teste, né, desenvolvimento, ele é meio instável, né? Ele pode estar superlotado, alguma coisa assim, tá bom? Mas funcionou, tá? Porque se a gente olhar aqui no saldo, eu venho aqui em balance, né, já está o 0.01 lá. Deixa eu tentar transferir mais uma vez. Para o mesmo endereço, mais 0.01. Pode ser alguma instabilidade no nó de teste. Ó, tá pendente. Ó, confirmado. Tá, agora com certeza foi com sucesso. Vamos clicar aqui. Eu consigo ver os detalhes da transação no Block Explorer. Ó, então foi feita com sucesso. Desta minha carteira aqui para esta carteira aqui, que a gente criou lá no nosso software, certo? O valor que foi transferido, 0.01. E agora, se eu olhar lá nele, eu tenho que ter 0.02, certo? Então eu vou consultar o saldo de novo, ó, opção 3, 0.02. Então, nossa carteira que a gente está criando está perfeitamente funcional. Ela está conseguindo receber fundos de outras carteiras, certo? Ela está realmente, né, é uma conta real da blockchain. Então reparem que aqui eu estou em ambiente de testes, né, testnet, blockchain de testes, mas se eu apontar para uma blockchain real, eu vou ver saldo real, eu vou receber criptomoedas reais e vou conseguir transferir criptomoedas reais, tá bom? Só realmente a gente está simulando aqui no ambiente de desenvolvimento para não ter custos durante os estudos. Mas tá aqui, eu tenho 0.02. Se eu perder as chaves dessa carteira agora, eu perdi esse 0.02 para sempre. Então muito cuidado aí com as suas chaves, ok? Principalmente a chave privada, né? A partir dela você consegue o endereço público. Então, beleza. Qual que é o nosso próximo objetivo agora? O Faucet acho que não funcionou, né? A hora que o Faucet funcionar, eu vou ganhar mais 0.3 aqui, mas não funcionou ainda. Tá meio bugado. Tá? Mas a transferência funcionou de boa. Acho que a rede está meio congestionada, ou meio lenta, alguma coisa assim. Beleza? Então vamos lá. Próxima funcionalidade. Penúltima. Tá? Enviar BNB. Então eu vou pegar a moeda nativa da rede, que aqui no meu caso a rede é a rede BNB, né? E vou enviar para uma carteira externa. Eu já vi que eu consigo receber, então minha carteira funciona. Então eu tenho que codificar agora para que ela consiga enviar. Essa aqui é de longe a funcionalidade mais complexa, porque ela envolve uma transação na blockchain. Ela envolve você escrever dados na blockchain. Para você escrever dados, tem mais passos aí que a gente tem que fazer. Então vamos implementar isso. Vamos voltar para o Wallet Service. Lá no Wallet Service, nós vamos criar, certo? Algumas funções, na verdade. Vai precisar de 3 funções, tá? Primeira função que nós vamos criar. Address is valid. Essa função vai ser para validar se um determinado endereço é válido. Para evitar que a gente perca fundos enviando endereços errados, né? Para um endereço errado, tá? Então vamos fazer aqui um return ithers.isAddress. Então ele vai verificar aqui se é um endereço válido. Não tem como garantir que é o endereço que você queria enviar, porque ele não sabe quem são os donos das carteiras, mas tem como verificar se o endereço é válido, ok? Isso aqui verifica pra gente, retorna um true ou false. Segunda função que a gente vai precisar, uma async function build transaction. Então, construir transação. Vão ser 2 etapas. Primeiro eu construo e depois eu envio, tá? Porque tem algumas coisas ali que a gente tem que fazer nesse meio tempo. Então, para construir a transação, eu preciso saber quem é o meu to, para quem que eu vou mandar dinheiro, e a quantia que eu vou mandar, aqui eu vou trazer na escala de ETH. Para enviar para a blockchain tem que ser na escala de Wei, que é a menor fração, mas eu vou receber em ETH, porque para o usuário digitar em ETH é melhor, né? Maior escala é melhor para ele digitar.
tá? Mas depois eu faço a conversão aqui antes de enviar. Ou melhor, vou fazer isso agora. Então vamos ter aqui um amount, que é a quantidade. Vou converter, né, utilizando ithers.parseIther, o meu amount em ETH. Esse amount aqui, ó, é em UA, que é o jeito que a gente tem que enviar para a blockchain. Próximo passo da construção da transação. Eu vou criar meu objeto de transação. Geralmente a gente abrevia a transação como TX na blockchain, ok? Vocês vão ver bastante. Falou de TX, é transaction. O to da minha transação é o meu to wallet. O meu value da transação é o meu amount. E vou ensinar um truque agora bem legal para vocês para validar se o usuário tem fundos suficientes para fazer a transação. Ah, Luiz, que coisa mais idiota, né? Claro que eu sei fazer isso. É só você ver se a quantidade que ele quer enviar, ele tem de saldo. Não. É mais do que isso. Por quê? Quando a gente vai fazer uma transação na blockchain, você tem que ter saldo suficiente na sua carteira, na moeda nativa da rede, para pagar também pelas taxas da rede. Toda transação incorre em taxas nas redes públicas, certo? Nas blockchains públicas. E como é que eu descubro as taxas que eu vou gastar nesta transação, tá? Tem duas técnicas, dependendo se você está interagindo com smart contract ou fazendo operações nativas. Aqui eu estou enviando dinheiro, que é uma operação nativa da blockchain. Então eu vou mostrar essa técnica nessa aula. Primeiro passo, eu tenho que pegar o custo de gas atualmente da rede. Certo? Gas é a unidade de medida de esforço computacional e que é usada para o cálculo das taxas. Então o primeiro passo é o custo de gas, que eu vou chamar de fee data, tá? Dados da taxa. Isso eu pego como? Com o nosso amigo provider, função get fee data. Ele vai lá no nó da blockchain e vai pedir, me dá aí quanto que está custando o gas, né, a taxa de transação atualmente, porque isso varia conforme a demanda da rede. Quando ela está mais congestionada, custa mais, quando ela está mais tranquila, custa menos. Com o fee data, eu tenho que descobrir quanto de gas vai consumir a minha transação. Aí, multiplicando um pelo outro, eu vou ter a taxa a ser paga na moeda nativa da rede. Tá? Então isso aqui vai dizer, por exemplo, para mim, olha, custa tantos ways por gas atualmente para fazer uma transação. E eu tenho que descobrir então quantos gas consome a minha transação. Uma transação de transferência, ela consome até um limite de 21.000 gas, ok? Isso é o que consome uma transação nativa de transferência. Então, para eu saber a taxa total de transação, é só eu pegar 21.000 e multiplicar por fidata.gasprice, tá? Que é o preço do gas, multiplico por quanto gas eu vou gastar, 21.000, tenho a taxa total. Na minha rede, como é BNB, eu vou ter a taxa total em BNB, no caso, né? Na verdade, em frações de BNB, em Whey de BNB, né? Tudo vem em Whey. Luiz, por que você colocou um N aqui? Gas price, ele vem na escala de Whey também. E o Whey é um número gigante. Se você colocar o mouse aqui, você vai ver ali que ele está sugerindo, ó, que é um big int. Tá? E eu não consigo multiplicar big int por número comum do JavaScript. Tá? Vai dar erro depois na hora de executar. Então a gente bota um N aqui para dizer que esse número também é um big int. Certo? É um número gigante. Então eu tenho agora o custo da transação. Eu tenho aqui a quantia que vai ser transferida. Se eu somar os dois, eu sei o total que o usuário tem que ter no mínimo na carteira dele para fazer essa operação. Então vamos pegar o saldo dele para poder fazer essa validação. A gente pega lá com o provider.getBalance, passando a carteira do usuário, né? mywallet.address. Daí eu tenho um saldo e eu posso testar. Se o saldo for menor do que amount mais TX fee, transaction fee, então ele não vai poder fazer essa operação, vai tornar um false. Agora, se deu tudo certo na validação, eu vou retornar a minha transação devidamente construída. Certo? Então o build transaction vai tornar a transação se deu certo, ou false se ele não tiver como avançar, porque o usuário não tem fundos suficientes. E aí a gente vai criar uma terceira e última função aqui para essa funcionalidade, que é a send transaction, onde eu vou passar o objeto de transação e vou enviar para a blockchain de fato. Tá? Aqui não tem mais validações, já passei por todas as validações. Eu só vou chamar o myWallet, que é meu objeto de carteira,
Send transaction, passando a TX. Luiz, por que que nesses casos de cima eu utilizava o provider para enviar os comandos? Ó, provider get balance, provider get data fee, e agora eu utilizei a wallet. Por quê? Esta aqui é a primeira operação, o primeiro comando autenticado que a gente está enviando para a blockchain. É o primeiro comando que exige assinatura criptográfica. E quem é que tem a chave criptográfica para poder assinar? A wallet. Então eu envio a partir da wallet. Ah, mas como é que a wallet sabe o provider que ela tem que se comunicar, né, o nó da blockchain? Ela sabe porque quando a gente inicializou ela, seja por aqui ou por aqui, a gente passou o provider para o parâmetro. Então internamente ela tem essa informação de onde é que está o nó da blockchain com o qual ela vai se comunicar. A gente não usa esse provider para criar a carteira ou recuperar a carteira. A gente não usa. Essas operações de criar e recuperar são apenas matemáticas. Esse provider a gente passa aqui para que a carteira, uma vez inicializada, ela tenha a informação de com quem ela deve se comunicar. E aqui é este momento que ela faz essa comunicação. Beleza? Então, para encerrar, vamos exportar essas funções. Então, address is valid, build transaction, send transaction, exportei as três. Agora vamos para o index utilizá-las. Lá no nosso index, eu vou criar uma função aqui, send tx, sei lá, alguma coisa assim. Eu vou criar aqui embaixo, né? Function send tx, com T maiúsculo, né? Começa com console clear, né? Vamos sair daqui, crack em criar aplicação console. Termina com o pré-menu. Aí vamos começar com a primeira validação, que é a validação se o usuário não estiver autenticado. Ele não tem uma carteira ainda, né? Então ele não pode fazer a transferência. Depois, né, se ele está autenticado, nós vamos exibir qual a carteira dele. Vamos colocar aqui my address, para ele saber de qual carteira que ele vai retirar os fundos. Aí a gente vai perguntar para ele qual carteira ele quer enviar, né? Para qual carteira ele quer enviar? Aí a gente vai receber como resposta a toWallet, que é a primeira das informações que a gente precisa. Aí eu vou testar a toWallet para ver se ela é um endereço válido, se o usuário digitou um endereço válido. Então vamos chamar aqui a address is valid da wallet service, passando a toWallet. Por isso que eu fiz uma função separada, né, para a gente poder ter essas interações com o usuário passo a passo. Se isso for negativo, eu usei a negação aqui no início, se isso for negativo, eu vou informar invalid wallet e jogar de volta para o menu, tá? Começa de novo aí, meu fera. Você errou a carteira. Se ele acertou a carteira, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é a quantia, né? Amount, e vou colocar entre parênteses in e o symbol, né? Para dizer para o usuário, em BNB, ou se você estiver na rede Avalanche, em AVAX, se você estiver na rede Polygon, em Matic, né? Vai ficar adaptado aí conforme a sua rede. Então vou pedir aqui a quantia, e o retorno vai ser uma função assíncrona, que vai esperar um amount em ETH. Tem que ser assíncrono essa aqui, porque eu vou utilizar a await dentro dela, ok? E eu vou testar. Se o amount em ETH for falso, eu vou reclamar. Invalid amount. Então, estou colocando algumas validações. Você pode não ter, ou pode ter mais validações se você quiser, ok? E aí, pré-menu de novo, vai ter que recomeçar a transação. Agora, se o amount for válido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir a transação, certo? Então vamos lá, const tx, recebe um await de wallet service, ponto, build transaction. Aí eu passo to wallet, passo o amount em ETH e recebo como retorno a minha transação. Lembrando como é que a build transaction funciona. Ela faz as validações, monta a transação, se deu tudo certo, ela vai retornar o objeto de transação. Mas se deu errado, ela vai tornar false no lugar dele. Então, se o TX for false, quer dizer que deu errado. Então, a gente vai, novamente, xingar o usuário, né? O único critério que dá errado é saldo insuficiente. Então, vamos colocar aqui saldo insuficiente, amount mais fee.
né? Então a quantia mais as taxas foi insuficiente. E a gente manda o usuário de volta para o menu. Beleza? Agora, se não deu errado, a gente vai para a última etapa do envio de transação, que é o envio de fato. Já tem o UTX construído, né? Só enviar para a blockchain. Como o envio para a blockchain pode dar erro, e vocês viram dando erro na MetaMask, isso pode acontecer com a gente também, por diversas razões, a gente vai usar um try-catch para capturar o erro, caso ele ocorra. Vou jogar o erro no console, para que a gente tenha essa informação, certo? Depois aqui a gente chama um pré-menu, para jogar o usuário de volta para o menu. E aqui no try a gente faz o envio de fato, e a resposta do envio é um recibo de transação, certo? Então vamos lá, wallet service ponto send transaction, passo o TX, como retorno eu tenho o recibo da transação. Vou exibir mensagem transação bem sucedida, e vou imprimir o recibo, tá? Eu vou imprimir o recibo inteiro, mas você pode pegar só algumas informações que que mais lhe interessarem, tá bom? Vou imprimir aqui o recibo inteiro. Então agora temos tudo para poder fazer transferências. Vamos testar. Então, primeiro passo, vou recuperar a carteira. Deixa eu copiar minha PK de novo aqui, que é aquela carteira que tem fundos, né? Ó, minha carteira é essa aqui. Deixa eu ver se meu saldo ainda está lá. 0.02 ainda está lá, show de bola. Então, eu posso transferir até 0.019 mais ou menos, porque tem as taxas também, né? Não posso transferir 0.02 exato, porque senão eu não vou ter o suficiente para pagar as taxas. Então eu vou fazer uma transferência 0.019 para uma outra carteira. Eu vou transferir para minha carteira MetaMask que está aqui no browser, porque aí vocês vão conseguir ver em tempo real o dinheiro chegando. Então, ó, tá 9.019. Eu vou transferir 0.019. Então vai ficar 0.38 mais ou menos, né? Acredito que vai ser alguma coisa tipo isso. Tá? Então, guardem aí esse número para vocês verifiquem. Eu não vou me lembrar todo ele de cabeça, não. Vamos lá, então. Enviar BNB. Para qual... A minha carteira é esta aqui. Para qual carteira eu vou enviar? Para aquela do meu browser. Deixa eu copiar o endereço aqui, ó. Só clicar aqui em cima. Poderia enviar para outra carteira criada com este mesmo software? Poderia. Eu vou enviar para MetaMask porque é mais interessante e prova que está funcionando de fato, né? Porque é uma carteira real, né? Profissional. Então, vou enviar para esta carteira. Qual a quantia? 0.019. Tá? Lembrando que eu tenho 0.02, mas eu preciso ter margem para as taxas, ok? Então, beleza? E essa escala aqui é em BNB. Depois, internamente, ele converte para a escala correta, que é o Whey. Ó, vai demorar um tempinho, tem que comunicar com a blockchain. Já voltou a resposta. Transação bem sucedida. Tá aqui as informações. Vamos olhar lá a carteira. Olha aí, atualizou. 0.38, como eu mencionei, né? Eu tinha 0.19 alguma coisa, virou 0.38 alguma coisa. Ó, transação de recebimento confirmada. Se eu vier aqui, eu consigo ver no Block Explorer a transação. Assim que carregar. Pelo visto, a rede está meio lenta hoje, a rede da BSC Testnet. E eu também consigo ver os detalhes da transação por aqui, ó. Aqui tem a informação do provider, que é um outro objeto. Eu tenho o hash transação, que é esse mesmo que nós estamos abrindo aqui no navegador, ó. Final 0574. Final 0574. Eu peguei aquela informação na MetaMask, mas é a mesma informação que eu tenho aqui. Se eu pegar esse hash, fosse lá na homepage do testnet.bscscan.com e colasse, eu ia cair nessa mesma página aqui que eu recebi a transação. Então o que ele me diz aqui, ó? Para quem? Para a carteira 2880. De quem? Carteira 0A55. Tá? Gas limit, 21 mil. Que é o quê? O custo de gas para uma transferência padrão da blockchain. Gas price atual da rede, que a gente pegou a partir do nosso provider. Valor transferido. Ó, aqui, ó, esse valor aqui é em Whey. Ó. Por isso que eu falei que é um número muito grande, né? Isso aqui é o 0.019 BNB. Só que em Whey. É esse valor aqui. Certo? Aqui está a assinatura criptográfica que foi utilizada, né, que a gente não precisou fazer na mão porque o objeto wallet já faz automaticamente para a gente. Tá? Assinatura criptográfica. E é isso. E os mesmos dados estão aqui, só que de maneira visual. Né? Quem enviou, para quem foi enviado, o valor que foi enviado, quanto se pagou de taxa, equivalente a 6 centavos de dólar para fazer essa transferência. Preço do gas, né? Quanto que a gente pagou aí no gas.
Então, nota que a taxa é bem baixinha, né? Poderia até ter transferido 0,19999 alguma coisa, né? Porque a taxa realmente é bem baixa. E é isso aí. A gente viu funcionando a transferência, inclusive chegando o dinheiro na outra carteira. Tá? Para encerrar, vamos implementar mais uma funcionalidade super simples, super básica, só para realmente ter essa opção. Vou criar uma funcionalidade nova de consultar a transação. Tá? Você passa o hash de transação, eu te devolvo o recibo para você verificar se deu tudo certo com a transação. Então vamos criar uma função getTransaction, que eu passo o hash. E como é que eu consulto uma transação? Consulta de transação é a funcionalidade básica da blockchain, tá? Não preciso nem estar autenticado para isso. É só fazer um getTransaction no provider, passando o hash, exporto o getTransaction para cá, volto lá no index, vamos botar aqui um getTransaction e vamos criar esse getTransaction aqui embaixo. Então, function getTransaction. Ele vai pedir o hash, né? Então, console.clear no início, pré-menu no final. Daí você vai pedir para o usuário, né, com o nosso url.question, your tx hash, né, o hash da sua transação. Certo? E vamos ter como resposta, né, uma resposta, que é o nosso hash, né? Podemos renomear como hash. E essa função tem que ser assíncrona porque ela vai chamar uma outra função que a gente vai usar, await, né? Então aqui eu vou ter o recibo da transação como sendo um await de wallet service.getTransaction, passando o hash. E aí eu vou jogar no console, tá? O recibo. Your transaction receipt. Eu vou jogar no console o recibo inteiro, mas você poderia pegar as informações que você quiser. Você poderia formatar bonitinho, né, o rótulo da informação, a informação do lado, simulando ali uma interface gráfica, né? Mas eu vou fazer assim, mais cru mesmo, para a gente encerrar aqui. E agora, se eu reiniciar, tem que reiniciar para ter nova funcionalidade, né? Vou começar recuperando a minha carteira. Na verdade, nem preciso recuperar a carteira para ver essa informação, ok? Porque como ela é informação pública, eu posso ir na opção 5 direto e o meu hash de transação é esse aqui que está no meu navegador. Ó. Vou copiar ele aqui. Eu posso consultar qualquer transação, ok? Eu vou consultar aquela ali que eu fiz. Mas qualquer transação da blockchain eu posso colar o hash aqui, ele vai me trazer o recibo. Então tá aqui, ó, o recibo da transação, com as mesmas informações, ó, o valor que a gente transferiu, para minha carteira da MetaMask. Tá tudo aqui. Tá? Tudo aqui as informações do recibo, qual bloco que ela foi registrada. Né? Acho que faltou alguma coisinha aqui para mim. Porque trancou, o terminal trancou, não voltou pro menu. Mas funcionou a funcionalidade. Acho que isso aqui eu tenho que botar aqui. Senão ele vai trancar e vai ficar preso ali. Beleza? E aí, gostou do aulão de programação de carteira cripto? Se você gostou, eu vou pedir o seu like, retribuição do meu trabalho aqui na plataforma e recomendar que você se inscreva, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Se você ficou com qualquer dúvida ou tem algum feedback para me passar, deixa aqui embaixo nos comentários que terei o maior prazer de ler e responder o seu comentário. Combinado? Então um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!